E já começou mais um programa Elga e Você, com aquele compromisso de trazermos sempre informação com credibilidade. Hoje nós vamos ter a oportunidade e o prazer de rever todas as mulheres inspiradoras que passaram aqui pelo programa Elga e Você, fazendo toda a diferença. Eu vejo que quando as mulheres se propõem a desempenhar um papel, elas se destacam. Eu acreditava que fazendo direito, sendo advogada, eu ia acabar com as injustiças do mundo, né? Hoje eu acho que eu não faria isso, mas eu entrava na cela com o preso, eu queria ver o colchão que ele estava dormindo, eu queria ver a comida que tinham servido, sabe? Eu cresci nesse ambiente de muito estudo. Sim. E o pai e a mãe falavam pra gente, olha, vocês têm que estudar. Todo o meu problema que eu estava tendo era glicose alta, porque o meu aparelhinho estava medindo errado. Nossa! Aí depois disso foi N consequências. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. Hoje é difícil você ser mulher em um ambiente, né, tão masculino quanto a política. Então, para você representar, eu digo sempre que é o maior prazer que eu tenho é ouvir isso. Olha, você me representa, porque representar a mulher significa muito. Sim. A mulher é dinâmica, a mulher tem muita personalidade, a mulher é carregada de sentimento, nós sabemos disso, de opiniões, decisiva, ela, enfim. Então, quando você representa a mulher, você não é um fato simples de se fazer. Então, quando eu ouço isso das mulheres, eu falo, nossa, como eu fico feliz de ver uma jornalista renomada como você, Obrigada. de ver uma profissional autônoma, uma advogada, uma delegada, uma faxineira, e dizer para mim, olha, você me representa, você diz muito do que eu penso também. Isso, para mim, me traz muita honra, assim, é um estímulo. Eu brinco que esse é o combustível da minha carreira. Quanto mais eu ouço isso, mais estímulo eu tenho para continuar, mesmo diante de todas as dificuldades, né? Que eu acho que em todas as carreiras tem. Você falou sobre algo que eu li, inclusive, acho que foi um artigo seu, falando sobre a Mulher Maravilha. Todo mundo amou esse artigo. Amei, porque é um processo que nós estamos nele agora. Nós estamos nesse processo e as mulheres elas ainda não aceitam o fato de nós sermos comuns, seres humanos, que a gente não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, essa questão da Mulher Maravilha, da princesa do castelo, que dá conta de tudo, da mulher superpoderosa, isso não existe de verdade, né? O que existe são mulheres determinadas, Sim. guerreiras, trabalhadoras, que se desdobram primeiro, segundo, terceiro turno. É isso que existe. E a gente parar um pouquinho de cobrar a nossa perfeição. E as mulheres têm que entender que nós não vamos conseguir fazer tudo perfeitamente. Eu vejo que quando as mulheres se propõem a desempenhar um papel, elas se destacam. Isso em todos os lugares. Se eu tivesse ficado com medo e nunca tivesse subido à tribuna, eu até hoje talvez Ou não se teria... tivesse cedido a pressão também, que eu acredito que você sofreu muita pressão naquele momento. Tem até hoje. Nossa, até quanto hoje. homem falando alto comigo no começo, assim, achando que eu fosse... Ia te intimidar. Exatamente. Entendo, que ia me levanta a intimidar, voz para te intimidar. que eu ia me sentir fraca, que eu ia recuar. E não, quanto mais alto falava comigo, eu respondia mais alto ainda, que eu vi que era o jeito que eu tinha para impor respeito. Que era esse o meu principal objetivo, eu queria impor respeito. Conhecimento, né? Exatamente. Você sabia do que você estava falando. E assim, Elga, eu fui muito também assim, meu Deus, eu vou dar de tudo. E vou dar o meu de tudo com a minha originalidade. Se for para ser, será, se não for, não será. Então não tinha uma coisa assim muito programada. Eu lembro que muitas vezes as pessoas falam, isso quem fala para ela é o pai dela, isso quem ensina é o pai dela. Não é assim que funciona, eu não tenho um ponto aqui no ouvido, olha, o que eu falo certeza. agora? Então assim, eu fui criando a minha personalidade lá dentro da Assembleia. Você ou alguém próximo de você já teve algum tique, algo que chamou a atenção ou não?
É disso que nós vamos falar e para isso estou recebendo agora Lígia Maciel. Primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje e compartilhar a sua experiência, a sua história, Lígia. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui falando sobre um tema que eu adoro, que faz parte da minha vida, né, que são os tiques. Os tiques que na realidade tem um nome, né, Lígia? Isso. Síndrome de Tourette, é isso? Exato, síndrome de Tourette. A nossa história começou com os tiques quando a Manu tinha 7 anos e eu tive o meu segundo filho. A gente começou a perceber que ela começou a fazer alguns movimentos que ela não fazia antes. Né? Movimentos como piscar, levantar a cabeça, mover o corpo, e a gente percebia que era uma coisa involuntária. Então a gente começou a investigar. Isso? Ela tinha quantos anos no caso? Ela tinha 7 anos. 7 anos? Sim. E você começou a perceber uma mudança? Do nada, Elga. Sério? É desse jeito. Num dia a criança não tem nada, no outro dia começa a apresentar esse sintoma. E aí a gente começou a investigar. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra da infância, que me orientou a apenas observar os sintomas, ver como que as coisas iam evoluindo. E ao longo dos meses a gente percebeu que os tiques ora se intensificavam, diminuíam, mudavam. E aí, com uma consulta com um profissional, né, da área da psiquiatria, a gente descobriu, e isso entrou na nossa vida, e se chama síndrome de Tourette. Às vezes isso pode passar despercebido, em alguns casos, existem casos leves? Sim, durante muito tempo, Elga, as pessoas elas nem sabiam que isso formava um diagnóstico. Olha só. As pessoas simplesmente tratavam como mania. Sabe uma expressão antiga que as pessoas vão chamar de cacuete? Na realidade, é cacuete, é isso? É isso mesmo. Cestro, algumas pessoas falam mais antigas ainda, né? Então, assim, quem nunca verdade. ouviu falar? Olha, faz tempo que eu não ouvia falar, então, inclusive. Tem muitas pessoas, Elga, que tratam como se fosse só uma simples mania e várias pessoas passam a vida toda sem diagnóstico. Primeira vez que você percebe o seu filho fazendo tiques, é uma coisa que mexe muito com o coração da mãe. Foi por isso que eu comecei esse trabalho na internet, no meu Instagram. Eu comecei a falar no meu Instagram pessoal sobre isso e eu recebi tantos feedbacks, sabe, mães me procurando, que eu resolvi gravar um vídeo explicando para as pessoas de forma bem simples, né? Claro que eu não sou da área médica, quais são os primeiros sinais, como que a gente lida com isso no dia a dia. E foi uma surpresa para mim ver que as pessoas tinham muita receptividade. Eu comecei a fazer um trabalho no Instagram separado, que é o @tiques na infância. Olha que só. O meu trabalho é basicamente acolher as mães, justamente porque esse primeiro momento, esse momento onde você percebe aqueles tiques acontecendo e você não sabe bem o que fazer, a gente perde o chão. Mas o que eu quero dizer com o meu Instagram é calma que vai dar tudo certo, porque a mãe é a verdadeira especialista no seu filho. Um marco muito forte na minha vida, desde quando eu era pequena, meu pai não cansava de dizer uma frase que ele dizia assim: minha filha, se você quiser ser alguém na vida, você tem que estudar muito. Né? E o fato de ter nascido de uma família de origem muito humilde, ser mulher, ser negra, né? Tudo isso foi mostrando aos poucos o que meu pai queria dizer, né? Desse esforço maior que a gente tinha que fazer para se sobressair, seja no estudo, num lugar bom de trabalho, né? E eu sempre fui, né, sem modéstia também um pouco, né? Mas assim, sempre fui muito esforçada no sentido de estudar muito, entendi a importância do estudo e talvez por toda essa minha origem, né, eu sempre prestei muita atenção nessa questão da discriminação, das desigualdades, né? O que me fez querer fazer o curso de Direito, né? Eu acreditava que fazendo Direito, sendo advogado, eu ia acabar com as injustiças do mundo, né? Você tinha aquele sonho ainda? Então esse sonho foi muito forte, né? Na minha infância, na minha adolescência e fiz o curso de Direito. E isso veio junto comigo muito forte, né? Nessa questão da luta por direitos. E resolvi fazer um concurso público. Eu sou concursada no Procon Mato Grosso, né? Então a minha história no Procon, ela não é só como um dirigente ou um cargo de confiança, eu sou concursada lá. E foi no Procon que eu acabei, assim, sendo a voz de muita gente, né? E essas pessoas, quando iam ao Procon, né, você ia sentindo aquela vulnerabilidade, aquela fragilidade da pessoa não ter como brigar. Né? E falei, gente, o Procon precisa dar voz para essas pessoas, né? O Procon precisa realmente fazer mais, né? E felizmente a gente encontrou vamos colocar assim, esse mecanismo de comunicação com o cidadão, né, dele entender seus direitos, de ir buscar mais o direito, né? Nós tivemos, assim, na época em que estive como diretora do Procon,
Foi um período que a gente conseguiu assim subir para cerca de 40 mil reclamações ano, coisa que eram 8 mil, 9 mil. Então, Sim. realmente chamou a atenção das pessoas. Não que as lesões aumentaram, mas é as pessoas indo buscar, Com né, certeza. aquele direito que às vezes deixa para lá, uma né? confiança também, né? Sim. Além do conhecimento, eu acredito que ter a sua voz falando ali provocou aquele, não, eu vou lá fazer a minha reclamação. As pessoas confiaram de ter essa atitude, porque antes eram desacreditadas, a relação era muito desequilibrada. Muito desequilibrada. É isso. E assim, ao longo da minha vida, né, toda essa questão dessa luta por direitos, pelo curso de direito que eu fiz, pelo local de trabalho, que é o PROCON, né, ela foi dando sempre esse incentivo para querer fazer mais, né? E esse querer fazer mais, na verdade, acabou culminando aí numa fase não muito boa do ponto de vista de resultados lá naquele momento, mas que hoje eu já entendi a missão, né? Sim. Porque nessa luta por defesa dos direitos, eu acabei aí muitas vezes descobrindo, vamos colocar assim, e ferindo interesses econômicos muito fortes, né, de pessoas poderosas aí, e que acabaram fazendo com que eu fosse exonerada do meu cargo de superintendente. Sim. Né, naquele momento fiquei bastante entristecida, até um pouco desanimada, né? Sabe aquela hora que dá vontade Sei. até de você desistir e falar, Você fala, deixa "Nossa." pra lá, né? Mas enfim, falei, já caminhamos tanto até aqui, por que parar? Um ano, né, já vivendo essa rotina, ainda assim tem muitas novidades e o cenário muda todos os dias. Então, lá no começo, na primeira onda, foi feito um terrorismo, assim, eu me senti muito amedrontada por todas as notícias que vinham lá da China. A gente teve um momento, assim, de muitas fake news também, né? Com certeza. Muitos procedimentos que a gente não podia fazer no começo, que hoje a gente sabe que... Era tudo muito desconhecido, muito né, doutora? desconhecido, E aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo a doença, aprendendo sobre ela e como se comportar. Covid é uma doença viral, né? Então, não tendo indicação de tratamento para bactérias, não tem por que a gente tomar antibiótico. O antibiótico, ele não mata o vírus. Então, por isso que as pessoas que têm sintomas têm que fazer uma avaliação médica, coletar exames, fazer imagem, para que nesse caso tenha indicação de fazer o antibiótico, né? Então, porque senão esse paciente piora. Pode não acontecer nada, mas no caso dele piorar e precisar de internação, aquele antibiótico Já não faz mais efeito. Isso é verídico, né, E doutora? pode induzir resistência bacteriana. Então, o antibiótico na fase inicial não seria uma indicação de prescrição minha. Eu não indicaria. Doutora, no seu plantão, você deve conversar, passar, estar ali vivenciando a situação com várias pessoas diferentes. Qual que é a maior reclamação? O que é pior ali? O que é mais doído? Dentro da UTI? É o medo. O medo. O medo. Tem paciente que, quando ele chega e olha para um lado, olha para o outro, ele fala, ai meu Deus do céu, será que eu vou ficar igual aquele ali? Nossa. Será que... Então, eles têm muito O fator medo. psicológico é complicado dentro de uma UTI também, né, doutora? Muito. Você entra ali, parece que já é o fim. Sim, tem muita gente que tem esse preconceito, né, de achar que foi para UTI porque Já tá nas últimas, né? Tá nas últimas. E não é verdade. Tem muitos que se recuperam. Muito. Vamos falar de coisa boa também, né, Graças a doutora? Como está isso? Eles se Graças recuperam. a Deus, sim, recupera. É uma doença tratável, né? É uma doença curável. Então, a gente tem cura em vários pacientes. Tivemos figuras conhecidas aí recentemente, saiu em todas as mídias. Então, pessoas que às vezes recebem homenagem na porta do hospital, Sim. Todo mundo tira foto, é muito bonito. Mas tem um caso muito emocionante de uma senhorinha de 89 anos que, Olha que maravilha. foi Recuperou. entubada. A família achou, ai meu Deus, agora a vovó vai embora. Não. Saiu sem nenhuma sequela, super bem. Então, fazendo o tratamento assertivo, correto, é possível curar, sim, é possível se livrar da doença, né? Se a gente tem uma vacina e toda a população tenha acesso a ela, a gente vai ter mínimos casos graves. E isso não vai gerar todo esse caos que tem gerado, toda essa repercussão financeira, né, no comércio, nas Sim. escolas, etc, etc. E a vida vai poder voltar ao normal.
Poder Judiciário de Mato Grosso teve assim algo bastante particular. A agilidade com que a administração conseguiu Olha que maravilha. disponibilizar para nós ferramentas que nos possibilitassem transformar aqueles cenários presenciais, principalmente da mediação, Sim. que é uma coisa de olho no olho, Isso. de sentimento, Que e transformar tudo isso em ferramenta que fosse adaptável para o cenário virtual realmente exigiu aí de forma efetiva, né? exato, um plus que nós não podemos deixar de registrar o quanto o nosso tribunal é de vanguarda nesse sentido. Então, hoje nós já estamos com todas essas ferramentas da conciliação, da mediação, os círculos de construção de paz foi a nossa primeira experiência. Nós começamos por ele porque vimos que neles nós poderíamos fomentar uma melhoria emocional para nós próprios, para os nossos servidores, para os nossos colaboradores mais diretos, e assim a gente foi espalhando. Hoje tem fila de pessoas querendo participar dos círculos virtuais. Olha que maravilha. É algo fantástico, que eu recomendo que você conheça pessoalmente. Eu vou como conhecer isso mesmo. É maravilhoso para nós, como pessoa, como Sim. ser humano. E depois, então, vieram as conciliações e as mediações, e tudo isso agora, até mesmo as oficinas de parentalidade estão sendo feitas no ambiente virtual, que foi lançado recentemente pelo Sejusc de Rondonópolis e que já está agregado, então, em todos os nossos Sejuscs. As oficinas de direito sistêmico ainda não estão 100% operacionalizadas no online, elas estão numa outra vertente, onde nós fazemos movimentos sistêmicos para ajudar as pessoas nesse espaço, então, de conscientização e de melhoria do que está por trás daquele conflito. Que às vezes a carga ancestral é muito forte, principalmente nos inventários. Olha, é algo com sui certeza. generis, a dificuldade que as pessoas têm em concluir um inventário. Às vezes algo assim que a gente pensa, meu Deus, mas por que não se resolve? Aí surge uma outra picuinha dali, isso está ligado então ao sistema daquela família e que precisa ser olhado. Ele não vê que de repente quando chegar essa solução arrastando aí depois de muitos anos não vai ser nem útil. Não. Né? Ou o gasto também que aquilo ali E gera. às vezes as pessoas que desembargadora. começaram aquilo já nem estão mais aqui nesse plano. Sim. Às vezes já está na segunda, terceira geração e aquilo vai virando um novelo que não encontra o fio da meada. E aí Sim. vem então essas questões. Nas falências, nas recuperações judiciais também tem sido muito interessante o resultado das oficinas de direito sistêmico. Hoje em dia, eu acho que o próprio consumidor tem esse cuidado de buscar lojas, buscar serviços no geral que tendem a atender todos os públicos, né? Sim. Que é mais inclusivo de forma geral. Então, esse mercado plus size está crescendo e a gente agradece muito, porque isso é muito importante, a gente tinha pouco espaço, né? Como é que foi esse despertar para ser uma modelo? Você sempre se olhou no espelho e falou, eu sou bonita porque você é mesmo? Obrigada. Não foi assim. Na verdade, foi um processo de autoconhecimento, né? Um processo bastante doloroso até. Me aceitar enquanto uma pessoa gorda e descobrir que existe beleza nisso, existe beleza em mim, existe beleza em todos os corpos, foi um processo que exigiu um certo sofrimento. Até eu me dar conta de que isso não me impedia de ser bonita, não me impedia, aliás, de nada, né? Sim. Eu acho que foi, inclusive o processo de virar modelo plus size, também aconteceu devido a isso. Assim, eu me descobri, eu fui nesse processo de aceitação, e aí virar modelo plus size foi meio que uma consequência. Então, eu acho que aconteceu como? Eu percebi, eu olhei em volta as minhas amigas, e eu percebi que de todas as minhas amigas, independente do corpo, da altura, todas elas tinham alguma questão, sabe? Então, eu olhava, porque todo o sucesso da minha vida estava pautado em quando eu for magra, sabe? Ai, quando eu for magra... Entendi.
você sempre tinha essa expectativa que tudo, quando você for magra, tudo vai ser melhor. As coisas aconteceriam depois que eu fosse magra, como se as coisas não pudessem acontecer com o corpo que eu tenho hoje. Sim. Então, olhar para minhas amigas e descobrir que todas elas tinham uma questão que não era exatamente sobre o corpo que você tem, é sobre como você se sente em relação a isso. Foi o que abriu os meus olhos. E aí eu postei 3 fotos seguidas com textos explicando sobre a minha relação com o meu corpo. Eu nunca tive vergonha da internet, então sempre falei sobre o que eu pensava, o que eu sentia de maneira bem aberta. E aí quando eu postei essa foto, um amigo falou: ai, Maria, eu acho que tem uma colega minha que gostaria muito de te fotografar. Olha E eu que nunca legal. tinha feito um ensaio, assim, né? E aí eu falei assim, eu já tinha feito ensaios quando criança, mas não era uma mulher gorda ainda. Então não era considerado plus size. Eu já tinha feito alguns trabalhos, esporadicamente, mas não era considerado plus size. E aí a partir desse convite, né, que ele falou, eu acho que minha amiga gostaria, ela veio falar comigo, a gente fez esse ensaio. E aí eu comecei a receber convites. E aí os convites, eles vinham bem devagarinho e depois eles foram aumentando. E aí eu já dei outras entrevistas, eu falo sempre sobre isso. O meu Instagram hoje em dia é voltado certamente para isso, né? Eu posto vídeos, eu falo nos stories, eu falo sobre ser modelo plus size, sobre o meu processo de autoaceitação, falo sobre autoestima. Foi em 1985, né, que você recebeu o convite do atual secretário de Segurança na época, que era o Travassos, e você deu um início, assim, meio que no instinto à defesa da mulher. Implantaram a delegacia e você foi a primeira delegada. Como é que foi quando você recebeu o convite? Você falou, nossa, que desafio. Ótimo. Eu teria que voltar atrás, porque eu fui nomeada a primeira delegada de menores. Olha! Em 77. E passei já ali a enfrentar muitos preconceitos, né? Porque a mulher tem sempre dificuldade em ser aceita, Sim. né? E Temos ainda. Imagina naquela época, né, Medir? Naquela época. E era muito difícil justamente porque a política também era diferente. Em todo lugar que eu chegava para procurar emprego, que eu me formei na Católica de Santos, estava de férias, me perguntava, família de quem? Família de quem? Eu Bem dizia, provinciana de Cuiabá, né? Eu dizia, eu sou simplesmente da Silva, tenho um diploma e quero servir minha gente. E nós conseguimos, graças a Deus, implantar a delegacia em 85, 7 meses depois já estava inaugurada e foi um tormento, né? No dia da inauguração, na hora da festa, tinha uma fila de mulheres. Medir. Tinha uma fila quando inaugurou. Então, assim, as mulheres ficaram esperançosas mesmo, porque o sofrimento era muito grande. O homem chegou na minha sala, a mulher disse que ele ia matá-la. Eu conversando com ele, falei assim, meu amigo, você vai matar essa mulher que não quer viver com você? Vou matar. Falei, não vai matar mais. Deixei ele numa delegacia, não tipo, prendeu. Mas numa outra, porque na delegacia da mulher não tinha cela. Era uma casa improvisada, não tinha nada, não tinha segurança nenhuma. Nossa. E mandei para outra delegacia. Então, no 3º dia que ele disse que ia matar mesmo a mulher, fui procurar um juiz. Aí eu cheguei e falei, excelência, eu vim aqui pedir uma orientação. O juiz virou para mim e disse assim, juiz não orienta, juiz decide. Quando o juiz disse isso, eu disse para ele o seguinte, o senhor decide entre as partes. O senhor decide entre a vítima e o agressor. Eu sou polícia judiciária. Eu é que trago argumentos para o senhor julgar bem. Passe bem, excelência. E saí desesperada, porque eu sabia que aquele homem ia matar aquela mulher. Eu não queria isso. Sim. Não me satisfazia fazer um processo e lavar as minhas mãos. Fiz o processo, ameaça, vai embora, se matou, já fiz... Cumpri o meu trabalho, daí para frente... cumpri o meu trabalho, isso não me satisfazia. Sim. Aí não tinha jeito, já tinha respondido assim para o juiz. Né? Na época também os ânimos, né? Você estava à flor da pele o tempo todo. A pele, como que eu poderia trabalhar com uma lei que não dava amparo nenhuma? Não tinha lugar para deixar essas mulheres. Eu tinha que escolher, ou punha ele na cadeia, ou deixava a mulher onde? Não podia, né? Então, colocava a mulher em risco, né? O que aconteceu? Aí quando eu fiz o inquérito, ameaça, né?
E comecei a limpar. Quando ele teve o bique, ele saiu de lá, eu falei, vamos sentar aqui. Peguei um pano molhado e comecei a limpar os dedos dele. Falei, ai meu amigo, você está parecendo um animal marcado. Eu falei tanto para você, que não pode, você é um homem bonito, você pode arrumar outra, você quer ficar com uma mulher que não te ama, que não te respeita. E ele só me olhando. Quando eu terminei, ele olhou para mim e disse assim, delegado, eu não vou matar essa mulher. Eu sempre me emociono quando falo isso. E eu tenho aqui, que eu deixei até separado, o papelzinho que ele me trouxe. Ele foi embora, ele foi embora daqui, foi para... Ele foi embora da cidade? Foi, para o Rio Grande do Sul. De lá ele mandou uma carta, um papel dizendo assim, digna senhora, com a sua simplicidade e a dignidade a mim dispensado, você me fez eu compreender meu erro. Olha só, aquela atitude que você teve naquele momento, mudou a vida para ele. Mudou. Então, eu acho que isso é importante. A MT Mama tem um resgate assim, desse lado social muito grande. A MT Mama surgiu em 2009. Como que ela surgiu? Tinha um grupo de voluntários que serviam café da manhã no Hospital de Câncer. Aí receberam um convite para conhecer melhor o que era fundar uma instituição. Uma organização de São Paulo veio aqui para incentivar esses grupos a criarem associações, né? Formalizarem esse trabalho voluntário que já era feito. Aí, a partir dessa sementinha, né, dessa instituição de São Paulo, surgiu a MT Mama. A MT Mama surgiu daquele grupo de amigos em 2009. Em 2010, a MT Mama fez o primeiro Outubro Rosa do estado de Mato Grosso. Então, assim, ela foi sendo pioneira em vários campos. Instituiu o primeiro banco de perucas do estado de Mato Grosso. Olha, que legal. E assim, realmente fez a diferença, porque existe até hoje, né, ainda uma lacuna entre o diagnóstico e a cabeça da pessoa. Como que você vai processar aquela informação? O médico te fala tecnicamente que você está com CA. O que é CA? Um carcinoma. Você vê lá todos aqueles nomes. Entendi. Tem os nomes diferentes, você não traduz aí, né, Cleusa? Ou a gente corre na internet lá para buscar aí vai lá significado. buscar no Google. Aí você vê tudo que tem de informação boa e não tão boa, né? E a MT Mama surgiu para dar esse apoio, para receber as pessoas que recebem esse diagnóstico, dar esse apoio psicossocial, dar essa orientação. Depois foram surgindo, com o decorrer do tempo, terapias integrativas na sede, reiki, meditação, yoga, para você centrar novamente a pessoa, porque o baque inicial de você receber o diagnóstico é forte. Doutora, vamos usar o termo mais conhecido, que no caso é mãe atípica, sim, que seria as mamães de o filho ter algum tipo de deficiência. Independente da causa, né? Podemos ter síndromes, podemos ter consequências da prematuridade, né? Que é o caso da minha filha, Pérola, e independente da consequência, né? Qualquer situação que, vamos colocar entre aspas, fora da evolução e dos parâmetros considerados o desenvolvimento normal para uma criança, a gente pode considerar como um fator de deficiência, ou as pessoas gostam de usar o termo de mães atípicas, né? Sim. E hoje eu vejo que a nossa maior inabilidade talvez seja o preconceito de achar que uma criança que não tenha ou porque não anda, ou porque tem alguma dificuldade de fala, sim, ou dificuldade de desenvolvimento intelectual mesmo, ela não possa ser feliz, ela não possa ter uma convivência normal em família. Quando a minha filha recebeu o diagnóstico de um sangramento intraventricular, eu particularmente fiquei muito apreensiva, pelo fato realmente de eu ter
de eu ser médica, de eu ter o conhecimento. Tudo você já está entendendo o que está acontecendo de verdade. Então eu fiquei realmente muito apreensiva, eu senti muito medo, desespero. Não vou ser hipócrita de te dizer que não. Eu tive muito medo, sabe? Porque eu sabia da gravidade que eu poderia ter com todos os desfechos, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Sim. Mas, no ponto de vista de reabilitações, eu acredito que eu ser médica ajuda e muito, porque, primeiro que eu nunca desisti, né? Existiram sim alguns profissionais que não me estimularam ao ponto de ser tão incisiva nas reabilitações, porém, outros foram extremamente incisivos, que quanto maior o estímulo, maior a oportunidade da gente desenvolver o maior potencial que a gente pode tirar daquela criança. Eu entrei na faculdade com 17 anos, então eu estudei até a 8ª série no Notre Dame, que na época só até a 8ª, aí prestei o concurso e entrei no São Gonçalo. Aí fiz 2 anos em São Gonçalo, 3º ano eu fiz no Anglo e entrei direto para medicina com 17 anos. Imagina. Não, imagina. Entrar para medicina com 17 anos. E a gente já se vê desde o início as mazelas, né? A pessoa pobre, sem condição e ainda doente. Então aquilo tudo mexeu barbaramente comigo. Eu era assim, sempre gostei muito de festa, de badalar, mas primeiro eu estudava. Lógico. Então assim, sempre era uma das primeiras de turma, tanto no Notre Dame quanto no São Gonçalo. Entrei para medicina, vou te contar um segredo aqui. É isso que a gente gosta, doutora, é saber de você mesmo. Isso aí. Até mais ou menos uns 10 anos atrás, não sei se isso ainda é, mas até 10 anos atrás eu estou formada há 30 anos. Esse ano faço 31 anos de formada. Me formei em 1990, dezembro de 1990. Até 10 anos atrás, a maior média de todos os cursos da Universidade Federal de Mato Grosso era minha. Meu Você senhor! Parabéns! Eu sempre gostei, como eu estava falando, gostei de ir em festa, nunca deixei de sair, de me divertir, de ter roupa nova, mas primeiro os estudos. Então eu cresci nesse ambiente de muito estudo. Sim. E o pai e a mãe falavam pra gente, olha, vocês têm que estudar. Meu pai e minha mãe são professores universitários. A minha mãe, apesar de ter sido política por 20 anos, ela não tem aposentadoria como política. Olha. Porque ela acha imoral um político ter aposentadoria por ter ficado 4, 5, 10, 15, 20 anos como mandato político. Não é profissão. Nossa. E ela não tem aposentadoria nem como deputada estadual, nem como senadora. Olha porque só. ela acha imoral. E eu respeito e concordo com ela. Porque realmente faz é um sentido, absurdo, claro. Sim. Você acha que algum brasileiro tem direito à aposentadoria de, sei lá, 30, 40 mil reais por mês por passar 4 anos como deputado federal? Não podia ter, porque a maioria da população não tem isso. Com tem que toda trabalhar certeza. 30, 35, 40 anos para poder ter direito à aposentadoria. E olha lá, em muitos casos, né, nem E consegue olha o lá. benefício. E a gente cresceu nesse ambiente de muito estudo, muita dedicação, e o pai e a mãe sempre falavam, olha, para ser alguém na vida, tem que estudar. Para a prevenção do câncer de mama, através de muitos estudos no mundo inteiro que foram feitos, né, com esse objetivo, chegou-se à conclusão que o exame, assim, o exame que se presta a um rastreamento populacional é a mamografia. E eu faço desde os 36 anos, todo ano. Sim. Entendeu? Religiosamente. Então, quando eu tinha 51, 4 anos atrás, eu fui fazer o meu rastreamento, como todo ano, estava sentindo absolutamente nada. Perfeita. Nada. Fui fazer meu rastreamento, tá lá. Microcalcificações pleomórficas, que é uma forma de apresentação na mamografia. Sim. As microcalcificações suspeitas, elas não aparecem em nenhum outro exame, só na mamografia. Era um BIRAD5, que é uma lesão altamente suspeita, já pela mamografia. Sim. Entendeu? E aí, pronto, aí começou tudo. O sentimento, que eu gosto de falar sobre isso, esse sentimento que a gente tem, porque para ver que todos nós somos humanos. Com certeza. Medo, pavor, pânico é o primeiro sentimento. Porque a pessoa fala bem assim, nossa, mas ela é uma médica que não. atua nessa área, está acostumada... Você esquece tudo. Tudo isso. Na hora que vem aquilo, é um impacto tão grande, assim, um tiro
fuzil, assim, na sua cara, sabe? Aí você, é aquele medo. Entendeu? Aquele medo, ai, agora eu vou ter que perder meu cabelo. Sabe? Vem é tudo. A primeira, né? Você fala, meu Deus, vai morrer, vir uma situação. Antes de morrer, eu vou perder meu cabelo. Sabe, você pensa tudo isso. E não é isso, não é mais isso. Não é mais isso, eu garanto né, que não é mais isso. Eu garanto que não é uma sentença de morte. Estou aqui para provar isso. Com toda né? certeza, doutora. E tantas outras de nós estamos aqui. O pessoal todo do MT Mama, todas elas são sobreviventes. Sim. Entendeu? Eu recebi aqui também no programa. Então, umas fofas, né? Então assim, o que isso quer dizer? Se você fizer uma detecção precoce, você tem muito mais chances de cura. Mas hoje em dia, com a medicina avançada, né, dos nossos queridos amigos mastologistas e oncologistas, com os esquemas que tem de quimioterapia e de cirurgia e tal, mesmo quando não está tão no iniciozinho, a chance de cura é muito maior do que alguns anos atrás. Com certeza. Né? Não é uma doença que é para ser estigmatizante e não é uma sentença de morte. Um casal, amigos nossos lá no Rio de Janeiro, e que eles queriam um casamento que não fosse nem por uma igreja católica, nem por uma igreja evangélica, porque eles frequentavam a nossa casa espírita. Nem ecumênico não também. Não ecumênico. Eles falaram assim, olha, nós frequentamos... Queriam da doutrina espírita. Exatamente. Nós frequentamos a sua casa espírita, você é palestrante, você fala bem. Eu gostaria de saber se você poderia celebrar um casamento. Eu fiquei parada, assim, eu nunca tinha feito isso, né? Eu falei, nossa, não, eu falei, que novidade isso? É essa? Tal, é diferente de ir lá e fazer uma palestra, né? Aí eu falei assim, não, então vamos parar. De cara eu falei, tudo bem. Eu sou assim, né? Tudo bem, depois eu corro para resolver. Mas na realidade, você viu que realmente existia a necessidade. Existia aquela necessidade. Era digamos assim, um nicho que estava ali exposto e que ninguém havia percebido ainda, né? Aí estudei uma forma de montar um casamento. Né? Isso que é legal, e né? Lógico, você observar. Não, porque você fala assim, peraí, eu vou montar um casamento. Uma palestra, eu vou lá, tem um tema e estrutura. O que é montar um casamento? E é claro que a gente busca tudo na nossa vivência, né? A experiência é o bem. E aí eu fui no meu casamento. Então, eu parti disso, eu parti do seguinte, do pressuposto que pode acontecer o que for. Quem está ali é o casal, o noivo e a noiva. Eles são o centro de todas as coisas. Compreendi totalmente, né? Faz muito sentido. São eles, não importa o que está em volta, não importa onde a religião, é o casamento, não importa. Eles. Aí eu parti disso, sentei com eles, tivemos longuíssimas conversas, além do que eu já os conhecia, e montei uma cerimônia em cima da história deles, né? E uma cerimônia tradicional, ela não é diferente no sentido de outras cerimônias, porque falamos sobre o amor, falamos sobre a família, falamos sobre a vida, falamos sobre a instituição do bem, né, nisso tudo, das responsabilidades, das consequências daquilo que eles estão começando, da aliança, né? Então, quando a aliança vem, a gente fala muito da aliança, o que representa. Tudo estava ocorrendo conforme planejado, né? O namoro, o noivado, o casamento. E agora chegou o momento dos filhos, despertou esse desejo. E aí vem a frustração, né? Porque aí você tenta e não consegue, assim, né? E hoje a medicina está muito avançada, né? Nós temos muitas e muitas opções alternativas, graças a Deus. A equipe que me deu essa assessoria também, conseguimos realizar o nosso sonho, né? Que maravilha. Nós fizemos, primeiro a gente fez a coleta dos óvulos, né? Porque a gente estimula com hormônios para coletar os óvulos. Fizemos a coleta dos óvulos e aí fertilizamos esses óvulos e depois agendamos a transferência dos embriões, assim. Aí na primeira... Esse período, tudo tem um período certinho, assim, etapa. Agora a gente toma tal medicação, colhe tal exame, faz tal procedimento. É tudo muito certo, assim. Tanto porque
você tem que fazer ultrassom amanhã. Eu falo, meu Deus, amanhã, sabe? Você tem que se organizar e sair ainda mais fazendo. com a agenda de uma médica, né? É bem corrido, assim. Minha secretária ficava louquinha. Você fala, olha, cancela, precisa ir correndo. E aí, daí a gente fez a coleta dos óvulos, fertilizamos e depois agendamos a transferência dos embriões, assim. Pela primeira vez, não deu certo, fizemos, Isso esperamos. que, né? Você fica naquela expectativa, né? Saiu o exame do beta dá positivo, aí não deu certo, aí vem a frustração. E aí, no mês seguinte, nós fizemos a outra fertilização e deu certo. Tem uma menininha linda de 2 aninhos. Vem uma só, porque tem casos que vem... Vem mais, né? Então, na primeira vez, nós colocamos 2 embriões, assim, na expectativa de, se vir um, tá ótimo, se vir gêmeos, melhor ainda, se trigêmeos, mais amor ainda, né? Nossa Senhora! E aí, daí, como na primeira não deu certo, aí na segunda deu, aí colocamos 2 também, mas deu apenas 1. Apenas 1. Minha menininha de 2 anos. Fez agora, 2 aninhos. A doutora Eunice Helena Barros foi a promotora mais nova mulher. Então, assim, em um momento complicado... Isso nos idos de 87, né? Naquela época, para o ingresso na carreira, tinha que ter essa idade mínima de 25 anos. E você tinha 25 anos? E eu tinha 25 anos exatos. Eu já tinha o Ministério Público meio que no meu DNA, porque meu pai é membro do Ministério Público aposentado. Ele, inclusive, foi meu corregedor geral. Olha só. E aí eu já conhecia um pouco da instituição, mas conhecia assim, de fora, não tinha ainda sentido o que é o Ministério Público, né? Ouvi as conversas assim, mas nunca me inteirei dos assuntos. E aí eu fiz o concurso, logrei êxito em passar, graças a Deus, e fui me apaixonando cada vez mais pela instituição, né? Quando cheguei na minha primeira comarca, que aí sim eu senti o peso, né, do que é ser um promotor de justiça. Eu imagino, cheio de sonhos, né? Eu acho que aí que você imagina que você está assim mexendo com a liberdade das pessoas. Uma denúncia que você faz ali, né? Se você carrega muito na caneta e aí a pessoa é condenada com uma pena assim muito alta. Eu falei, tudo isso passou na minha cabeça, né? Então, eu tive que sentar, entender bem aquilo que eu estava fazendo, assimilar e tocar em frente. E eu era, assim, muito corajosa, que a gente fazia inspeções em presídios, né, em delegacias no interior, para ver como é que estavam sendo tratados os presos. E hoje eu acho que eu não faria isso, mas eu entrava na cela com o preso, eu queria ver o colchão que ele estava dormindo, eu queria ver a comida que tinham servido, sabe? E o carcereiro sempre falava para mim... aí o carcereiro falava para mim, a senhora é corajosa, mas eu não via aquilo. Eu falava, é minha função, eu tenho que ver, não tem essa de ser corajosa ou ser covarde, eu tenho que ver, né? Sim. E conversava com eles, e eles estavam sempre ali muito atenciosos comigo, ninguém com raiva, sabe? Sabiam que tinham errado, essa que é a verdade. Sabiam que estavam ali, não era por acaso, né? Sim. E então, assim, no interior fui muito bem acolhida, em todas as comarcas por onde passei. E isso foi uma coisa, assim, que me deixou muito feliz, né? Eu gosto das redes sociais e realmente procuro, assim, passar para as pessoas aquilo que a gente faz, aquilo que é possível. Quem sabe a gente esteja aí ajudando se você conseguir ajudar uma pessoa, já está valendo a pena, não A gente dá uma olhadinha lá na sua foto e fala, eu queria conhecer esse lugar. Eu acho que essa provocação, né, é muito positiva. Exatamente. Eu acho que nós sempre não podemos perder a capacidade de sonhar. E o sonho, ele é muito importante para que traga motivação para o nosso dia a dia, para que a gente possa enfrentar os nossos problemas. Eu já sou advogada há 20 anos e, coincidentemente, desde o início da minha advocacia, eu comecei a advogar para várias cadeias
do segmento de turismo. Então, bares, hotéis, restaurantes, setor de eventos, de festas, né, que traz coisa tanta alegria, boa. auxiliares de transporte aéreo, porque eu também adoro voar, né? Todos nós, né? Todos nós, né? Então, assim, coincidentemente, aconteceu que o início da minha carreira vem com a advocacia para esse segmento, que eu continuo até hoje, um setor do turismo, mas empresarial. Sim. E isso vem muito assim, vem muito ao encontro do que eu sempre vivi, porque eu venho de uma família do meu avô maranhense, eu sou mineira, meu pai é mineiro, minha mãe maranhense, então o meu avô, ele sempre foi muito assim, de festa, fez o primeiro clube da cidade, olha, que é Carolina, que Maranhão, legal. Primeiro cinema da cidade. Ele sempre conectado para trazer alegria e entretenimento para as pessoas. Exatamente. Ele era proprietário do Bar Colômbia, que era o bar mais famoso que tinha na cidade. Eu advogo para todos esses setores, que foi tudo que eu vivi assim, né, uma vida toda. Viajando, falando de viagens, né? Meu avô era muito festeiro também, eu também sou. A gente pode conciliar naquelas situações que nós podemos negociar, né? Como pensão, divisão de bens em divórcio, entre aspas, briga de vizinhos, né? Questões familiares, questão de consumidores, por exemplo. Né? Só realmente naqueles casos em que não há como dispor do direito, como infância e juventude, idosos, mas o restante, todos nós podemos, sim, resolver os nossos conflitos com o auxílio do judiciário por meio da conciliação. Que maravilha, né? Eu acredito que é a melhor solução. Nada melhor que conciliar. Quando você concilia, você tem um resultado mais útil, mais efetivo, todo mundo sai satisfeito, não é, doutora? Exatamente. E é importante aqui, eu lembro que lá quando eu era criança falavam assim, adolescente também, não faz tanto tempo, né? Diziam assim, olha, vamos fazer um acordo, você perde um pouquinho, eu perco um pouquinho e tá tudo certo no final. E aí eu convido para uma reflexão um pouco diferente. Ninguém precisa perder. Quando nós falamos em conciliar, em mediar, em negociar, nós estamos falando em buscar qual é o interesse da gente e atender a esses interesses. Como? Construindo soluções. Verdade, e aí, doutora. para construir soluções, é importante conversar. Não adianta fugir da conversa, né? Porque quando a gente foge da conversa, a gente não consegue construir essas soluções. E a conciliação convida para esse tipo de espaço, conversa. Sim. Na realidade, o que eu vejo hoje é que o judiciário se preparou mais para a conciliação. Eu acredito que podemos falar assim, orientar, né? Tipo, instruir as pessoas, as partes, a como eles chegam nessa solução, nesse resultado útil. Antes não tinha muito essa visão, né, doutora? A partir de quando que começou agora a trabalhar e construir essa forma de ver do judiciário? Nós temos ancestrais que trabalham neste sentido, buscando incentivar o diálogo construtivo, expondo que é possível, sim, os próprios envolvidos resolverem seus conflitos há muitos anos. Então, esse trabalho ele já vem feito há décadas, né? Sim. Quiçá aí mais que isso. E desde 2006 se padronizou mais com a Semana Nacional da Conciliação. A ministra Ellen Grace criou a Semana Nacional da Conciliação e a partir daí todo ano, final de ano, o país inteiro investe energia nessa semana. Sim. E isso faz com que as pessoas se conscientizem ainda mais dessa possibilidade. Michele, você de muito nova, né, teve problemas de saúde. Uma coisa veio desencadeando outra, mas tudo iniciou quando você tinha 11 anos. 11 anos, eu adquiri a diabetes infantil, né? Na época ninguém sabia que criança poderia ter isso. E foi o maior, assim, desafio. Todo mundo, ai meu Deus, como que é? Foi fácil diagnosticar? Não. Demorou? Demorou. Inclusive, comecei a ter os sintomas, eu tava com a minha família de férias em Salvador.
E aí eu sempre fui um pouquinho mais cheinha, quando eu era mais nova, então eu sempre fui mais cheinha. E eu comecei a comer muito, muito, muito. Aí teve um dia, passando de carro, conheci na cidade, eu fiz xixi 2 vezes na calça, porque eu não consegui chegar ao banheiro, porque era um xixi desenfreado, assim. Entendi. Foi algo que você falou, nossa, tem algo errado. Aí eu fui só... Meu pai então chegava e falava, Michele, você tá comendo igual pedreiro. E só que em vez de estar engordando, eu tava emagrecendo, mesmo comendo muito. Sim. E isso foi, aí a gente ficou, daí quando a gente voltou de férias, a minha mãe percebeu que eu mal chegava da aula, eu só queria dormir. Aquele cansaço, só tudo cama. terrível. Aí minha mãe falou, vou levar você numa pediatra, pra gente vai fazer os exames, que se for preguiça de adolescente, você vai ter que, né? Acho que já vamos colocar você, né, para as atividades. Aí eu fui, então, né, da pediatra, o esposo dela era endocrinologista, ela mandou fazer os exames de sangue, quando diagnosticou o exame de sangue, tava lá diabetes, ele já ficou... Aí, no mesmo tempo, eu já internei, ele já me Teve ensinou... que internar já na sequência? É, porque a minha glicose estava em nível dos 300, aí eu tive que internar para já começar a tomar insulina, já começar a baixar a taxa de glicose. Glicose é o açúcar no sangue. Hoje em dia tem aqueles aparelhinhos, então hoje a gente sabe, mas na época, um aparelhinho vinha com uma bateria. E a gente não sabia que isso trocava, que fazia... E aí o aparelho começou a dar resultados errados e eu comecei a passar mal. Foi a primeira crise que eu tive. E mal, e daí voltei a ser internada novamente. E um dia surgiu uma luz no meu médico que ele falou, vamos fazer um exame do laboratório e eu faço no seu aparelho, pra gente comparar. Pra você comparar o resultado. Foi a hora que a gente descobriu que todo o meu problema que eu estava tendo era glicose alta, porque o meu aparelhinho estava medindo errado. Nossa! Aí, depois disso, foi N consequências. Eu tive... Porque esse descontrole daí desencadeiam outros problemas. Eu tive neuropatia periférica, é uma dor terrível nos membros da perna. Cheguei algumas vezes, eu perdi o movimento delas. Eu tive problema na visão. E acabou o Elgue Você desta quarta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Já tá com saudade? Atenção, pega o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Já vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. E este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.